Então vamos iniciar, com uma oração. E nós vamos fazer uma breve introdução. Vamos hoje entrar no estudo dos 144 mil judeus assinados. Então vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te adoramos nessa noite, nesse momento, nessa oportunidade. Queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio de estudar a tua palavra. Quero te agradecer por cada um que já estão prontos para ouvir a tua palavra, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós a tua unção, o teu refrigério, abrindo o nosso entendimento, o nosso intelecto para aprender e guardar a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que ministra, é o Espírito Santo que nos dá entendimento. E eu clamo agora em nome de Jesus que o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor esteja sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que irão ouvir, Senhor, esse estudo em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer a obra no coração das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos confiadas que o Senhor estará nos orientando, nos ensinando, que Tu és o nosso professor, Pai querido. Em nome de Jesus, coopera conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos dar início. Você que já está acompanhando o estudo, é Apocalipse capítulo 7. Nós vamos estudar hoje. Só para a gente não perder a linha do raciocínio, nós estamos ainda no sexto selo. Nós estamos vendo no decorrer dos estudos para trás que o Cordeiro está abrindo os selos, o livro selado está sendo aberto. Hoje nós estamos ainda no sexto selo, né? Dentro desse sexto selo tem esse paralelo que é os capítulo 7, né, que é os fiéis dos israelitas selados, né, que eles vão ser selados para continuar pregando no período da grande tribulação. Isso, nós estamos vendo que mesmo a igreja sendo arrebatada, dentro do período do arrebatamento, dentro do período da grande tribulação, nunca o Senhor deixou sem o testemunho da sua palavra, né? Sempre houve pregação do evangelho, sempre vai haver, até o final de todas as coisas, vai haver pregação, porque o Senhor dá oportunidade todo o tempo. Enquanto existir vida, o Senhor está dando oportunidade, né? Agora, é claro que chegará o dia que não terá mais, mas mas dentro desse período tem oportunidades, né? Embora com muita tribulação, com muito sofrimento, com muita morte, pagando o preço da sua própria vida, mas o Senhor não retirou o testemunho, ele não retirou o seu Espírito, né? O Espírito de Deus, a palavra de Deus, mesmo com dificuldade, que nesse período eu creio que Bíblia não se pode mencionar, porque o período do anticristo, o período do reinado de Satanás, a guerra vai ser muito grande e a perseguição muito grande em cima daqueles que querem permanecer com o Senhor Jesus. Então, você que já abriu a sua Bíblia, capítulo 7, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, eu sempre friso quando tem essa parte, depois dessas coisas, porque sempre quando tem essa palavra, depois dessas coisas, termina-se um ciclo. Depois dessas coisas, que coisas são essas? Depois, nós vimos aqui no começo do capítulo 6, do versículo 12, quando o Cordeiro abriu o último selo, o sexto selo, nós vimos que houve terremotos, houve coisas muito grandes aqui, que nós não vamos ler agora para não tomar o tempo, mas está nos outros vídeos, né? E nós cremos que esse período, esse acontecimento que a terra sofreu, os montes, onde o 15, versículo diz: os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos os servos livres esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondeis-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, nesse acontecimento, nós cremos que esses mártires que nós lemos na aula passada, eles
estão na glória, estão diante do trono de Deus. Mas antes desses serem arrebatados, que nós cremos assim, aqueles que ficaram do arrebatamento, que foram arrebatados, o Senhor assinalou 144 mil judeus, né, para ficar, que antes quem estava pregando a palavra era aqueles que não subiram no arrebatamento, aqueles que tinham conhecimento da palavra. E dentro desses, aqueles convertidos na grande tribulação, que esses 144 mil convertidos foram selados, e o Senhor escolheu 12 de cada tribo para continuar a pregação dentro desse período da grande tribulação. Vamos ler então, depois dessas coisas, né, depois desses acontecimentos, vi 4 anjos que estava sobre os 4 cantos da terra. É interessante que a terra, nós sabemos que ela é redonda, mas 4 cantos, a Bíblia está dizendo que é os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, né? Leste, né? No caso, ocidente, oriente, o leste, oeste, né? Então, esses 4 anjos, né, que estão, vou ler de novo. Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem árvore, até que hajamos assinalado na testa os selos, os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então veja aqui que esses 4 anjos, né, que estão nos 4 pontos cardeais da terra, o 4 cantos, vamos dizer como a Bíblia está falando, da terra, eles têm poder para segurar os ventos, para não soprar sobre a terra, sobre o mar, sobre árvore alguma, até que haja assinalado esses 144 mil. Agora, esses quatro anjos que têm esse poder, eles estão retendo esses ventos, que são ventos que vão trazer dano. Lembra que nós estamos em tempo de juízo de Deus na terra. E esses selos, trombetas e taça, vem de Deus. Todo o comando, como nós estamos sempre falando, está saindo do trono de Deus. A terra foi entregue ao anticristo, a Satanás, para ele governar durante 7 anos. E dentro desses 7 anos, o Senhor está no comando de tudo. Tudo tem a permissão de Deus. E o juízo que Deus está enviando para a terra. Porque é tempo do juízo, é tempo da ira de Deus descer sobre os homens. Por quê? Sempre falo isso. Por que a ira de Deus? Muitos vão dizer, Deus não é amor? Por que a ira de Deus? Porque nós temos todo esse período da graça de Deus, do evangelho gratuito, só pela fé. E muitos não deram ouvidos à pregação do evangelho. Por isso, agora é o tempo da ira. É o tempo onde Deus vai derramar sua ira. E é o tempo onde vai haver também um grande avivamento, porque muitos debaixo lembra dos tempos antigos, dos primeiros séculos, a perseguição fazia a igreja ter mais fervor, fazia a igreja buscar mais a presença de Deus, fazia a igreja não ter preocupação consigo mesma, não ter medo da morte, enfrentar a morte por amor a Jesus Cristo. Nesse período agora, nós estamos vendo que o palco voltou para Israel. Agora, por isso que a profecia, nós estudamos as 70 semanas, porque essa 70 semanas está acontecendo, a última semana, a semana de número 70 está acontecendo aqui. Agora, o Senhor voltou para o povo judeu,
que depois que Cristo veio, o povo judeu saiu de cena e entrou a igreja. Quer dizer, os judeus juntamente com a igreja. Então, agora a igreja subiu e o palco do Senhor, os acontecimentos agora, está em Israel. Embora está afetando todo o mundo, mas está em Israel. Eu creio que o anticristo será um judeu, porque ele precisa passar para ser, precisa enganar sendo o próprio Cristo. Muitos vão pensar que ele é o Cristo, porque os judeus esperam o Messias até hoje. Então, é como diz lá em João 5, se não me falha a memória, 43 diz que ele veio em nome do Pai e eles não creram, né? Outro virá no seu próprio nome e eles vão crer. Então, quem virá em seu próprio nome? O próprio anticristo, né? Então, o povo espera o Messias prometido nas Escrituras. Então, esse anticristo, ele vai enganar. Durante os primeiros 7 anos, 3 anos e meio desses 7 anos, será um governo, entre aspas, de paz, de engano, vai enganar todas as nações. Até a Bíblia diz que se seus dias não fossem abertos, até os escolhidos seriam enganados, né? Aqueles que... Então, muitos vão ser enganados. E para alguém passar por Cristo, tem que ser da linhagem de Israel. Tem que ser da linhagem de Israel. Eu creio firmemente, embora ele vai governar as nações, né? Mas eu creio que será um judeu, que como qualquer outro vem. Os judeus conhecem as escrituras, sabem que é da linhagem de Davi que vem o Messias, o rei de Israel, que eles aguardam, né? Que é da linhagem de Davi, quer dizer, descendente dos judeus. Então, precisa ser, para enganar os judeus, precisa ser da linhagem de Judá, precisa ser israelita, né? Louvado seja Deus por isso. Então, vamos dar continuidade. Esses 4 anjos estão retendo os ventos para assinalar. E diz o versículo 2, diz assim, e vi outro anjo subir da banda do nascente e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, né, que tinha poder de danificar a terra, para aguardar, para reter, parar com a ira que ia descer sobre a terra, parar até que assinale esses. E eles foram assinalados na testa. Vamos ver aqui um exemplo que nós temos disso, né? Um exemplo das profecias de Ezequiel. Nós vamos até ler. Ezequiel, capítulo 9, versículo 2 a 6. Eu vou ler parcialmente, não vou ler todos os versículos. Aqui a profecia de Ezequiel está falando dos castigos de Jerusalém. Então, ele viu 6 homens, né? Aqui eu estou dando um exemplo de alguém que está assinalando o servo de Deus, né? Diz assim, e eis que vinha 6 homens a caminho da porta alta que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras nas mãos. Então veja que esses 6 homens, na profecia de Ezequiel, para destruir Jerusalém, ele viu 6 homens, com cada um deles com armas destruidoras nas mãos. Vamos ver aqui no parte B do versículo 3. E clamou ao homem vestido de linho, veja que tinha um homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então veja que esse homem vestido de linho, que tem um tinteiro na mão, ele mandou passar pelo meio da cidade e marcar todos aqueles que gemem e que suspiram, né, contra as abominações que estava havendo na cidade. Vamos continuar, versículo 5, diz assim, e aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe
os vossos olhos, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis. Então veja que aqui a ordem era passar pelo meio da cidade, pegar todos os fiéis, todos aqueles que gemem, né? Diz a palavra aqui, ó, que todos os homens que têm a marca na testa, dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio da cidade. Então, esses homens justos, né, que estão, Deus está livrando ele desse juízo que virá sobre a cidade de Jerusalém, aqui na profecia de Ezequiel, né? E a mesma coisa está acontecendo aqui, né? Somente esses assinalados é que serão poupados da destruição. Nós temos também o exemplo disso no período lá no Egito, quando foi a última praga, né? Que o Senhor, de todas as pragas, o Senhor livrou os israelitas do sofrimento daquelas 10 pragas que veio sobre o Egito, né? Aqui, esses 144, eles serão marcados, eu creio que literalmente, na testa, visível, né? Porque nós hoje, como Igreja do Senhor, nós somos marcados também pelo Senhor. Só que a nossa marca hoje é uma marca no coração, é uma marca, é um selo que Deus nos deu, que nós vamos ver lá, Paulo falando aos Efésios, né, na carta dele aos Efésios, que nós vamos ler agora, se você tiver condição. Primeiro eu vou ler, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz assim, ó, isso é uma conversa de Paulo falando com a igreja de Corinto, que eu não vou entrar no contexto, que ele falando da pregação do evangelho que ele trouxe, que o próprio Deus disse o sim e o amém para aquela pregação, né? Agora, no 21 e 22, ele diz assim, ó, mas o que nos confirma convosco, Paulo está, se a gente olhar um pouco mais acima, vai ver que ele está falando dele, que pregou a palavra, de Silvano, que é Silas, e de Timóteo, que levou uma palavra de Deus, o evangelho da pregação, né, para essa igreja de Corinto. Ele está dando o testemunho para a igreja. Ele diz assim, ó, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus. 22 diz assim, o qual também nos selou, olha só, e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então veja que o Senhor nos sela. Quando nós aceitamos a palavra da pregação e confessamos o Senhor Jesus, ele nos sela. Esse selo é confirmado. A gente fala muito do batismo, né? Que é o selo que ele nos marca com a sua morte e ressurreição, com o seu sangue, né? Que foi derramado na cruz do Calvário, né? Então veja que ele nos selou, né, com essa marca e nos deu o penhor. O penhor é o quê? É a garantia que nós somos povo de Deus. Nós saímos das garras do inimigo e somos hoje povo de Deus. Igreja do Senhor, corpo de Cristo, nação eleita, né, povo escolhido do Deus vivo. Somos selados e o Senhor nos deu o selo do Espírito Santo, que é o presente, a marca do Senhor nas nossas vidas, que é o Espírito Santo. Agora, o texto que ele fala aos crentes da igreja dos Efésios, que diz assim, lá no capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim, ó, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa é essa? Promessa de vida eterna, promessa de salvação, promessa de estar livre desse tormento, desse período tão difícil, que a Bíblia diz que como diz lá, que virá sobre o mundo inteiro, mas que o Senhor nos livraria desse período. A igreja
santa, que é imaculada, que está em Cristo Jesus, preparada, vai estar livre desses acontecimentos. Agora, esses 144, eles estarão na terra pregando o evangelho, mas o dano do anticristo, a perseguição do anticristo, não atingirá eles, porque eles estão marcados, selados, separados. Por isso que o Senhor disse, olha, retém os 4 ventos, retém os 4 ventos que virá com destruição sobre a terra, retém, até que haja assinalado os 144 mil. Esses que foram convertidos na grande tribulação, aqueles que nós chamamos os deixados para trás, aqueles que não subiram, não estavam preparados quando aconteceu o arrebatamento, aqueles que alcançaram a salvação, que não negaram o Senhor Jesus, esses já estão com o Senhor. Nós vimos aqui no capítulo 7, né, do versículo 9 em diante. A gente comenta um pouquinho sobre isso. Vamos agora no 144. Então veja que esse outro anjo que saiu, que tinha o selo do Deus vivo, que marcou na testa desses 144 mil, né? Marcou, essa marca é na testa, né? Louvado seja Deus por isso. 2. E o outro anjo subiu da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dado poder para danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até que hajamos assinalados na testa os servos do Deus vivo. Né? Então, nós vimos que eles foram assinalados. O versículo 4 diz assim, e ouvi, João não viu, ele ouviu o número dos assinalados, que eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui há muitas controvérsias, né, desses 144 mil, muitos dizendo que não é judeus, é todos os servos de Deus. Mas, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que ele fala que dessa última semana que aconteceria, que voltaria a acontecer em Israel. E todo o livro de Apocalipse, aqui nesse período da grande tribulação, nós estamos vendo que o palco dos acontecimentos é Jerusalém, é Israel, né? Então, com isso, nós sabemos que a porta da graça, não é que o Senhor te retirou a sua graça, a graça de Deus permanece, a palavra de Deus permanece viva, né? O poder de salvação do evangelho permanece vivo, só que com a dificuldade, a perseguição. Nós vimos no estudo passado que eles morreram por causa do testemunho da palavra e do testemunho que deram. Foram, então, a 4ª parte de todos. Eu creio que dos fiéis, né? Porque muitos negaram também, porque muitos, diante da morte, eles vão negar medo da morte, né? Vão negar de medo. Então, veja que esses... aqui, nós estamos vendo que volta, o palco está em Jerusalém. Por isso, esses 144 mil foram tirados da terra para pregar o evangelho, enquanto todos os mártires já estão na glória com o Senhor. Quer dizer, então, o Senhor não deixou esse período tão terrível sem testemunho, sem pregação. Vai haver muitas conversões, debaixo de tirania, debaixo da morte, debaixo da espada, debaixo da fome, debaixo das pestes, debaixo da perseguição do evangelho, da palavra de Deus. Não se pode falar, né? A gente tem o exemplo disso, né? A gente olha a história antiga, né? Como os reinos perseguiram a pregação do evangelho. A igreja primitiva sofreu tanto com a pregação, para pregar o evangelho. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos como mártires por causa da pregação do evangelho. Agora imagina que esse tempo aqui nem se compara. A Bíblia diz que nunca houve nem nunca haverá um período tão difícil quanto esse. Imagina como será a perseguição nesse período, né? Louvado seja Deus. Então, vamos ver. Agora, da tribo de Judá, houve 12 mil.
Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gate, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Veja que aqui, da tribo de Levi, veja que Levi não tinha recebido herança, mas aqui, esses 12 de cada tribo, 12 simboliza o quê? Número de governo, né? 12, teve os 12 filhos de Jacó, que foi as tribos que nomearam todas as tribos de Israel, né? Todos, então, são 12 simboliza o governo. Teve os 12 apóstolos, dos 12 apóstolos nasceu a igreja do Senhor. Então, por isso aqui, essas 12 tribos, inclusive Levi, 12 tribos de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José. Nós sabemos que José, ele não recebeu herança porque ele foi o ramo frutífero. Manassés e Efraim, que são filhos de José, neto de Jacó, tomou herança como sendo filho do próprio Jacó, né? Porque ele recebeu os 2 filhos de Jacó em lugar de José. Então, por isso que, em vez de dar a herança para José, deu herança para os seus 2 filhos, que não ficou, eles não receberam nome de José como filhos de José, eles receberam o nome de Jacó, tanto que ele entrou, mesmo sendo neto, foi recebido como filho e recebeu a porção de 2 tribos de Israel, né? Que é Manassés e Efraim. Então aqui José está no lugar de Efraim e aqui está faltando uma tribo, a tribo de Dan. Por que não entrou a tribo de Dan? A gente, desde da profecia de Jacó, lá em Gênesis 49, a gente vê que Dan já recebeu uma profecia, já como eles foram pessoas muito de coração ruim, que foram pedra no caminho do povo de Israel, foram maldição para Israel. Eles não receberam herança. Herança que eu falo não é a herança eterna, não. Porque a gente vai ver lá em Ezequiel 48, no versículo 1 e 2, quando na entrega das posses, as possessões, a porção dos judeus, das tribos, né, futuras, no reino futuro, a gente vê que Dan recebeu uma parte, então um remanescente de Dan não ficou sem herança, mas Dan não entrou nessa parte das 12 tribos, que é essa parte administrativa, de governo, né, da pregação do evangelho, porque eles apostataram e separaram das tribos de Israel. A gente vê isso ao longo do período que eles sempre foram. Vamos ver primeiro como foi a profecia, a palavra profética que o próprio pai lançou sobre cada um dos filhos, né? Vamos ver o que diz lá em Gênesis 49, né? Você pode acompanhar se você tiver facilidade aí. Diz assim, 49, versículo 17 e 18, diz assim: Dan será, a palavra profética que saiu da boca de Jacó, quando ele estava abençoando os 12 filhos, saiu essa palavra: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Jacó fez uma exclamação a Deus quando ele estava dando a bênção, distribuindo, trazendo a palavra profética. Essa palavra profética, ela foi veio da parte da boca de Deus, porque de acordo com a profecia que Jacó proferiu naquele momento, aquela bênção que ele estava disponibilizando sobre seus filhos, de acordo com aquela bênção, aconteceu no decorrer da história do povo judeu, das tribos de Israel, né? Nós vimos também, não sei, os irmãos que têm conhecimento da palavra de Deus, quando houve, né, lá em Juízes, quando não havia rei em Israel, o povo pereceu porque não tinha liderança, aí Deus levantava juiz. Lembra quando Deus, o rei Jabim, né, de Canaã, né,
levantou contra os filhos de Israel. Débora não foi a pessoa que levantou junto com Baraque, né? Não pode esquecer que Baraque, às vezes a gente confunde Baraque com Balaque. Balaque foi rei dos Moabitas. Baraque é aquele que foi junto com Débora. Eu creio que era o general do exército que Débora estava liderando, né? Então veja que naquela guerra que Débora enfrentou junto com Baraque, né? Aquela guerra, Dan, ele foi resistência. Diz lá em Juízes 5:17, eu só peguei a partezinha para a gente, depois se os irmãos quiserem ler, né? No Cântico de Débora, a gente vai ver isso, no capítulo 5, diz assim, ó, a guerra liderada por Débora, né? Que diz assim, ó, Dan se deteve em navio contra a peleja. Então veja que Dan, ele era mesmo uma pedra no caminho. E a natureza dos danitas era tão ruim, tão ruim. Outro exemplo que nós temos bíblico, exemplo da Bíblia que nós temos na natureza dos danitas, é que eles eram homens ruins mesmo. Era serpente mesmo. Eles eram aquela serpente o quê? Aquelas pessoas que ataca por trás, ataca na surdina, ataca na covardia, né? E víbora, língua de víbora. Eles eram, né, pessoas ruins mesmo. Os danitas eram pessoas. Era a segunda maior tribo de Israel, mas eles eram pessoas de índole má mesmo. Nós temos outro exemplo em Juízes também. Lá no capítulo 18, não sei se os irmãos têm conhecimento daquele ídolo do lar que Mica fez com as suas mãos, e os danitas, eles foram olhar a terra, mandaram 5 danitas para olhar a terra, e eles pernoitaram na casa de Mica. E lá eles viram que Mica tinha comprado um levita, que na verdade é assim, que ele tinha um ídolo lá, ele tinha feito um ídolo, né? É tempo que não havia rei em Israel, o povo fazia aquilo que, né? E ele tinha esse ídolo, e ele então assalariou um levita para ficar morando e ficando como sacerdote naquela casa. E esses 5 homens viram esse levita e cobiçou tanto o levita como o ídolo do lar. O ídolo do lar que ele tinha feito, né? Aí vieram 600 homens e roubaram, né? Levaram, ofereceram, né? Que seria melhor esse levita ficar sobre uma tribo inteira do que somente de uma casa. E esse levita, como ele era mercenário mesmo, né? Ele foi e Mica, juntamente com o povo que ele conseguiu levar, foram atrás para buscar o que é dele, o ídolo lá e o levita, né? Aí eles, o que foi só a palavra que eu peguei a palavra para ler aqui. E disse aos 600, ó, os homens de Mica foram atrás, chorando, pedindo, não nos faça. Aí o que os danitas falaram? Não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso, não se lance sobre vós, e tu perca a tua casa, a tua vida e a vida dos da tua casa. Então veja, olha aqui, veja a situação. Eles tinham roubado e o dono legítimo foi atrás, chorando, clamando para devolver, porque eles criam naquilo, para eles era segurança. Não havia rei em Israel, eles estavam jogados à mercê do seu próprio entendimento. E o que os danitas disseram? Falaram assim, vou ler de novo. Não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimos amargoso não se lance sobre vós, e tu perca a tua vida e a vida dos da tua casa. Então, veja, essa aqui foi só a que eu peguei para a gente trazer a natureza dos danitas. Aqui, eles não receberam do governo, porque o próprio Deus, nós não sabemos, não adianta especular muito, mas cremos que eles, como muitos estudiosos concordam nisso, que eles apostataram durante a jornada dos filhos de Israel, durante todo o período
do Velho Testamento, eles se apostataram tanto de Deus como das tribos, né? Lá em 1 Reis, nós temos um exemplo que todos conhecem, né? Lembra daquela divisão das tribos, né? As 10 tribos e meio ficaram com Jeroboão, dividindo reino de Israel e reino de Judá, reino do norte e reino do sul, e veja que Jeroboão, por medo de perder as nações, medo deles subirem à casa do Senhor que estava em Jerusalém, perder, ele levantou 2 bezerros, um em Betel, outro em Dan, na terra de Dan. O de Betel quase não se ouve falar que alguém foi adorar em Betel, né? Mas em Dan, a Bíblia diz que todo o povo ia adorar em Dan, né? Por quê? Um desse bezerro ficou na terra dos danitas. Diz assim, eu vou ler só, como eu estou colocando só o pedacinho. E disse Jeroboão no seu coração, se este povo subir para sacrificar em Jerusalém, o coração deste povo tornará a Roboão, que é da tribo de Israel, rei de Judá. E 2 bezerros, um em Betel, outro em Dan. Aí o povo ia até Dan para adorar o bezerro. A Bíblia cita isso lá no versículo 28 de 1 Reis 12. A Bíblia diz que todo o povo ia para Dan adorar o bezerro de ouro. Não, a Bíblia não fala, botou um em Betel, outro em Dan, 2 bezerros. Mas a Bíblia fala que todo o povo ia para Dan adorar, porque a idolatria permaneceu na tribo de Dan. Por isso que muitos acreditam que eles se apostataram da fé e também das tribos de Israel. E aqui nessa herança, nesses 144 mil, que são 12 mil de cada tribo, Dan não recebeu. Não há nenhum dos da tribo de Dan aqui. Entrou Levi para estar assinalado, pregando o evangelho dentro desse período da grande tribulação. Agora, só para a gente não dizer, porque é claro que Deus não abre mão do seu povo e nem todo, né, quando a tribo pode ter se deserrado, mas sempre há um remanescente, sempre há um remanescente. Agora, só para a gente não ficar como nós estamos falando dos 144, que nós cremos que é literal aqui, porque o palco agora é Jerusalém, essa pregação é para todas as nações. Tanto que nós vamos ver no decorrer desse período da grande tribulação, nos estudos, que vai haver salvação de todas as tribos, línguas e povos, né? Tanto que aqui nós vimos a visão dos mártires, né? Nós vimos aqui, eu vou só para refrescar, que nós já falamos na aula passada, que esses mártires aqui, diz assim, depois destas coisas, depois que foi assinalado desses convertidos, israelita, que esses homens que diz lá no 19, que eu não coloquei aqui, porque nós vamos falar sobre ele lá no capítulo 14, que eles eram casto, puro, homens de fé genuína, que não se contaminaram com mulheres. Quando fala não se contaminaram com mulheres, não quer dizer que eles não seriam casados, não. Não se prostituíram, não. Eram homens dignos, íntegros, puros diante de Deus. Esses 144 mil que foi separado para ficar pregando o evangelho. Eu vou ler agora aqui para a gente concluir, essa parte já falei, mas para dar uma continuidade, eu gosto de repetir para a gente entender. Eu sei que nosso entendimento ele vai se abrindo de acordo que a gente vai repetindo, porque não aprendemos de uma vez só. Nosso entendimento não abre de uma vez só. Por isso é que a gente tem que estar sempre remoendo a palavra, né? Ouvindo, lendo, ouvindo testemunho, ouvindo novamente. Esse estudo ele vai ficar gravado, ele vai ser
colocado no YouTube, depois podem ouvir novamente, que é bom. Até eu aprendo de novo, aprendo, porque a palavra de Deus, ela se renova. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento. Então veja aqui, ó, versículo 9 do capítulo 7. Depois destas coisas, depois de que coisa? Depois que foi assinalado, aqui agora já entra. Nós estamos ainda, lembrando os irmãos, para não esquecer, estamos dentro do sexto selo, ainda, né? O sexto selo. Nós estamos dentro do sexto selo. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão do qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E a todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais. Eu estou frisando isso aqui para a gente entender que aqui nós estamos falando do trono de Deus. É o lugar da administração do Todo-Poderoso. É o lugar onde ele está dentro desse período, todo o governo, tudo que está acontecendo, todo o juízo na terra está sendo enviado do próprio trono de Deus, que todas as coisas estão diante desse trono. A gente fala assim, trono é a sala administrativa do nosso Deus, o Senhor do universo. Ele está governando o mundo hoje, todo o tempo, dessa sala do trono. E nesse período onde está descendo juízo sobre a terra, está vindo do trono. E quem está abrindo os selos é o Cordeiro. A gente pode voltar no capítulo 6, 1, diz assim: havendo o Cordeiro aberto dos selos. Dos selos. Então, veja, quem está abrindo o selo é o Cordeiro. Aqui nós estamos no 6º selo. E aqui nós estamos vendo que todos já estão diante do trono, né? Então, aqui, vamos continuar lendo. Versículo 12, dizendo: amém, louvor, glória e sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Versículo 13, e um dos anciãos, que está lá no trono de Deus, sentado num dos 12 tronos, né? Vestido, cumprindo que nós falamos da igreja da graça, que vai reinar, reis e sacerdotes, né? Agora, um desses anciãos falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Está perguntando. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele, porque o Cordeiro que está no meio do trono, vai lá no capítulo 4 e 5, a gente vai ver Cordeiro no meio do trono, capítulo 5 principalmente, lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, veja, eu estou repetindo essa leitura aqui, porque eu pulei esse 144 para trazer mais especificamente esse estudo aqui. Lembrando que aqui, muitos acreditam que nessas tribos que foram dispersas, né, que, inclusive, a gente tem exemplo disso, é que Tiago, quando ele escreveu a sua carta, ele escreveu as 12 tribos dispersas. Ali todas as tribos, que nós sabemos que desde 722 antes de Cristo, as 10 tribos e meia já foram dispersas.
né? Os assírios levaram cativo e botaram gente estranha em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, né? E por isso é que os samaritanos não se davam com os judeus da linhagem do sul, que é de Judá, porque eles eram misturados com as nações. E até hoje nunca voltaram. Mas em Cristo Jesus, né, muito dessas tribos, né, dispersas vieram para Cristo, em Jesus Cristo, como igreja do Senhor. Né? Por isso é que Deus deixou Jerusalém como sendo uma só nação dele, para pegar a igreja do Senhor como todas as nações em Cristo Jesus. Ele uniu todas as nações em Cristo. Mas agora nós estamos vendo de novo os judeus em evidência, porque agora as nações vão ouvir, se beneficiar, sofrer de igual modo, mas o palco agora voltou para Jerusalém, de novo aos judeus. Por isso que eu creio literalmente que tem muitas controvérsias em estudo. Eu não discuto nenhuma e também não critico nenhuma, mas eu tenho que ensinar aquilo que eu tenho convicção, né? Embora a minha palavra, o meu ensino, o meu entendimento não seja a última palavra, né? Pode ser que eu também esteja equivocada, né? Mas eu entendo desta forma. O Senhor me abriu o entendimento desta forma, eu creio. E eu vejo dentro da palavra de Deus que a própria palavra está testificando. É como eu falei no começo. A palavra de Deus é como um quebra-cabeça. As peças têm que se encaixar com perfeição para formar o todo, né? A palavra de Deus ela tem que se encaixar. Esses mártires aqui, eu tenho convicção que são aqueles que não subiram no arrebatamento. Por quê? Porque se a gente vê aqui no capítulo 6 todo, vamos ver que muitos foram mortos pela espada. Aqui, os 4 cavaleiros do Apocalipse, aqui do capítulo 6, são a natureza total do anticristo que vai reinar. Né? O cavaleiro primeiro anticristo e depois o cavaleiro da guerra, o cavaleiro da fome, o cavaleiro da morte, o cavaleiro do inferno, né? O inferno e a morte juntamente seguia. Né? Então veja que esses cavaleiros que são a natureza total do governo do anticristo, esses 4 cavaleiros. Quando a gente chegar lá no capítulo 13, nós vamos entender isso um pouco melhor, que nós vamos explicar juntamente com a profecia de Daniel do capítulo 7. Nós vamos entender isso aqui com mais clareza. Mas no momento aqui, eu creio e acredito piamente que esses aqui, que a Bíblia dá testemunho no capítulo 6, versículo 10 e 11, que esse que estava clamando por justiça, para a vingança do sangue deles que foram derramados sobre a terra, eu creio e vejo claramente que eles estão aqui no capítulo 7 como esses mártires que saiu da grande tribulação, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, uma reflexão para os nossos corações, né? Devemos cada dia mais, se nós já temos convicção da nossa salvação, convicção da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, nós temos que estar prontos, preparados, alicerçados na fé genuína do Senhor Jesus, para não passarmos por esse período. Eu digo não passarmos porque muitas vezes às vezes, para nós, o nosso dia pode terminar hoje. O meu último dia nós não sabemos. Nós estamos sempre tendo que estar prontos, vigilantes, né? Agarrados em Jesus Cristo, na fé, que hoje a fé, o selo, o penhor, né, está no nosso coração, nós somos marcados com ele. Nós temos que dar importância para essa grandiosidade, que é estar com Cristo. Eu costumo dizer que o único lugar seguro para nós, para o homem, para a humanidade, é em Cristo Jesus. Porque se porventura nós formos mortos por bandido, por qualquer coisa, por acidente, por qualquer coisa, adversidade que venha sobre as nossas vidas, nós estamos em Cristo.
Nós não perdemos, nós estamos em Cristo. Ainda que o corpo pereça, mas nós estamos em Cristo. Então, o único lugar seguro é com Jesus. Quer diante da vida, quer diante da morte. A Bíblia chama que o crente, eu quero trazer um estudo sobre isso, falando que o crente não verá a morte, porque a morte, ela é um demônio, tanto que nós vemos aqui que a morte e o inferno, o cavaleiro amarelo, né, na tradução original diz verde, esverdeado, que é a cor da morte, diz que o inferno está montado e eu vou ler aqui, para não confundir, a morte e o inferno, né? A morte e o inferno seguia. Então veja que esse cavaleiro, ele era o cavaleiro da morte, né? E o inferno seguia. Por quê? Porque quando se morre, que a morte é a separação, né? A Bíblia não chama, o servo de Deus, quando parte para a glória, não chama de morte, chama de dormiu no Senhor, porque não quer dizer que morreu, não houve separação, ele está com Cristo, né? Mas aqueles que morrem sem Cristo, é morte mesmo, é morte de separação. Aí estão separados de Cristo, separados da graça de Deus, né? Por isso é que nosso único lugar seguro é em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, e por hoje vai ser só. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, né? Às vezes surgem algumas dúvidas, não tem receio de perguntar, seja qual for, né? A gente está aqui para responder.